Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast do Gás. Podcast voltado para o ecossistema de revendas de gás, de distribuidoras, de autoridades que lidam com o nosso segmento. E hoje estamos aqui com ele, que é engenheiro civil, e ele está no segmento de petróleo há 37 anos, há 20 anos à frente do Sindigás. Estamos aqui com o presidente do Sindigás, Sérgio Bandeira de Mello. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Prazerzão estar contigo aqui, Marcelo. Um prazer enorme. 37 anos é bastante tempo, né? Bastante tempo no petróleo, estrada, né? muita estrada. Legal. Sérgio, nós vamos começar falando um pouco sobre o nosso produto, sobre o GLP. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é quais são as vantagens do uso do GLP? O GLP tem diversas vantagens, né? Aqui no Brasil a gente tem essa focalização muito grande que o GLP é um gás de cozinha e, assim, e a gente tem muito orgulho de que ele seja visto como gás de cozinha, porque, na verdade, isso comprova a praticidade, a segurança de utilização do GLP e, sobretudo, as baixíssimas emissões, né? Se você pode fazer comida para os seus filhos num forno a gás, significa que é um produto, apesar de derivado do petróleo, apesar de um produto fóssil, com baixíssimas emissões, tanto de gases como também de particulados. Então, assim, tem uma grande utilização, a gama de utilização ela é infinita. Hoje, na verdade, a gente tem uma grande competitividade em vários estados, a gente está com altíssima competitividade do GLP em relação a outros energéticos, até mesmo o gás natural, que já Sim. foi um adversário muito difícil para nós em vários estados, mas estados que estão com gás natural mais desenvolvido e que você tem toda a depreciação das tubulações de gás, dos dutos de gás, o GLP é extremamente competitivo. Então, as vantagens são muito grandes, começam por essa questão de baixas emissões, mas principalmente pela facilidade. E o que eu gosto sempre de falar, né? A gente vende energia em lata, É, né? Então, essa mobilidade do gás e a possibilidade de você guardá-lo é absolutamente impressionante. legal. Você falou que o gás ele é conhecido meio que pejorativamente como de cozinha. Outras atividades, que outros usos, além da cozinha, é utilizado, por exemplo, o GLP? Marcelo, é uma infinidade, de verdade, uma grande quantidade de utilizações, né? Você tem na indústria, no serviço, você tem desde solda até você poder tocar motores ou você aquecer água, ou seja, você tem uma infinidade muito grande de utilizações. Você pode ter na área de serviço, você tem padarias, você tem hotéis, você na indústria, você tem várias utilizações. Aqui no Brasil a gente tem as anacrônicas ou esquizofrênicas restrições ao uso do GLP, né, que ainda persistem de uma época em que o GLP era agressivamente subsidiado, não fazem mais sentido nenhum de existirem essas restrições. A gente acredita que a ANP, nessa fase de revisão regulatória, venha a eliminar essas restrições ao uso, mas assim, a gente pode substituir qualquer outro combustível, naturalmente sempre com a questão de que nós temos que buscar qual é a capacidade do GLP de competir com outro combustível, seja do ponto Uhum. de vista de utilização, disponibilidade e custo, não só do produto, mas também custo do equipamento. Legal. Você comentou sobre restrições, né? Hoje, quais são essas atividades que são, esses usos que são restritos do GLP, que não pode ser utilizado, por exemplo, e que é inclusive previsto em lei? Nós temos, tem uma previsão legal. A previsão legal é muito curiosa, porque a previsão legal, ela data de 1991, da Primeira Guerra do Golfo, né? Saddam Hussein, da jovem, Sim. invadindo o Kuwait. E a lei diz que criminaliza, a lei, na verdade, ela criminaliza a utilização de GLP para saunas, piscinas, caldeiras e motores de explosão, exceto em empilhadeiras, né? É até curioso por que empilhadeiras é permitido. Aham. Basicamente porque as empilhadeiras, em grande parte, são utilizadas em ambientes fechados. Uhum. E qual é o combustível que você pode utilizar nas empilhadeiras em ambientes fechados e que não cria um problema de saúde para as pessoas que estão dentro daqueles armazéns? O GLP. Sim. Então, o GLP tem essa capacidade que outros combustíveis fósseis não conseguem entregar. Essa lei, na verdade, ela é uma lei penal em branco, né? Ou seja, é uma lei penal que ela criminaliza, mas ela diz na forma da lei. Como a lei do petróleo é posterior a ela, e a lei do petróleo delegou à ANP para que a ANP fixe quais são os limites de utilização de cada um dos produtos. Sabe, Marcelo, tem duas restrições ao uso de produtos hoje, né? Você tem a restrição ao uso de diesel em veículos de pequeno porte e ao GLP para saunas, piscinas, caldeiras e Uhum. motores a explosão, exceto em enceradeiras de É. pátios internos
e empilhadeiras. Uhum. Né? Então, assim, essas são as utilizações que são hoje proibidas, sendo que mesmo essas utilizações ainda fala-se assim, é proibido para saunas e piscinas, salvo para uso terapêutico. Então, Aham. na verdade, o próprio legislador, quando ele fez a legislação, né, e a ANP, quando ela regulamentou, sempre tomou cuidado do seguinte, ó, não posso evitar, porque tem algumas situações que o GLP se presta a esse serviço. Do ponto de vista de energético, ele se presta perfeitamente a todas essas Sim. utilizações. Mas, assim, do ponto de vista normativo, precisa ser revisto. Por quê? Porque, na verdade, as motivações que existiam à época das restrições, elas não estão mais aí. A preocupação que existia do regulador qual era? Que você comprasse, que o Marcelo comprasse GLP muito barato, mas muito, muito, muito mais barato que outros energéticos e utilizasse no seu carro de luxo ou Uhum. alguma coisa nesse sentido. Hoje não existe mais subsídio para nem nenhum grande incentivo para o uso do GLP, então o GLP simplesmente seria mais um produto na cesta de produtos para você, consumidor, para quem está aqui com a gente, decidir se quer usar ou se não quer usar. Sim. Então hoje não faz nenhum sentido Eu ter não esse tipo vejo, eu de, não de vejo nenhum restrição, né? sentido. Na verdade, existe uma discussão que eu chamo assim, uma discussão que as pessoas trazem à mesa cada hora uma coisa assim, se permitir o uso, o GLP vai se importar mais. GLP e diesel são importados na mesma proporção, Uhum. né? Não na mesma quantidade, que o diesel se Sim, sim. importa muito mais. Uhum. Mas assim, então as pessoas dizem assim, vai se importar mais, isso vai atingir a balança comercial. Uma falácia. Não, na verdade, um dos combustíveis que a gente teria a chance de substituir mais seria o diesel, né? Então, assim, a gente, na verdade, o diesel já é importado, então você substituiria um importado por outro importado. Outras coisas que dizem, cuidado, se liberar o uso GLP, o GLP pode subir de preço. Nós, o Brasil, não faz preço de GLP. O preço de GLP Sim. é feito pelo mercado Mercado internacional. internacional, né? Então, Uhum. assim, depois da descoberta do shale gas, né, nos Estados Unidos, né, do gás de xisto, a oferta de GLP aumentou muito. Então, o GLP ficou muito competitivo. Então, assim, na verdade, o preço do GLP ele é muito mais do mercado internacional. Então, a cada vez se cria uma história, mas, na verdade, essa proibição ela ainda reside, eu tenho certeza que a ANP vai revisá-la, ainda reside numa carga muito forte de preconceito com relação ao GLP, dizendo sempre que o GLP é produto destinado a pobre, que o GLP Uhum. é um produto subsidiado, que sem subsídio não existe. Ele já está sem subsídio há muitos anos e está aí firme e forte. Mas recentemente teve uma mudança, não foi nessa legislação de penalidades? Ou ela ainda não passou? Não, ainda não passou. Na verdade, em 2013 teve uma coisa muito curiosa que foi colocado a permissão para a utilização de GLP em equipamentos de limpeza em áreas fechadas, né? E foi muito curioso, porque isso aí comprova o que a nossa tese sempre que foi qual? Que foi a ANP que fez essa revisão numa regulação, numa norma, né? E permitiu equipamentos de limpeza em área fechada. E novamente com a mesma lógica da empilhadeira. Então, assim, eu digo que enciradeiras de shopping pode usar GLP. Uhum. Então, assim, a ANP ela pode, a qualquer momento, a Agência Nacional do Petróleo pode, a qualquer momento, revisar em todo ou em parte essas restrições. Eu, particularmente, acredito que vão ser revisadas na sua totalidade. Que bom, excelente. Você estava comentando a respeito da questão de utilizar empilhadeiras em locais fechados, né? E aí eu queria puxar o gancho para a questão de meio ambiente, né? O GLP, ele é um combustível poluente? Todos os combustíveis são poluentes, ou seja, você não existe um São combustível derivados que do petróleo, né? e derivados do petróleo, mesmo que não são derivados do petróleo, você Uhum. tem essa coisa de neutralização do carbono, você sempre fala neutralização de carbono, eliminação do carbono, toda queima Sim, vai gerar vai gerar CO2, né? CO2, Vai gerar exato. CO2. Você não tem, você tá com um processo químico em que você gera algum nível de poluição. O que acontece no caso do GLP, a gente sempre tem que fazer a comparação do nível de emissão de CO2 com outros combustíveis. O GLP, em termos de CO2, por exemplo, ele tem emissões muito próximas a dos biocombustíveis, do etanol ou do biodiesel. Então, quer dizer, em termos de emissões, nós somos um produto extremamente limpo. Em termos de particulado, nós somos um produto limpíssimo, né? Tanto que eu volto a repetir o que eu falei antes, ou seja, você consegue utilizar GLP para cozinhar para tua filha. Sim.
né? Então, quer dizer, e em contato com a chama. Não é uma coisa simplesmente de cozinhar sem estar em contato. Não é aquecer uma chapa para fazer. É em E na contato maioria das casas ainda dentro da cozinha, né? dentro da cozinha, exatamente. Então, quer dizer assim, é um produto extremamente amigável nesse ponto de vista. Uhum. Continua sendo um produto fóssil, Sim. né? Continua sendo um produto fóssil. Mas quando você faz a comparação de emissões de particulados, a emissões de enxofre, a emissão de CO2, comparados com, novamente, pegando os principais combustíveis que a gente lida no dia a dia com diesel e gasolina, é infinitamente mais limpo. Então, assim, por isso mesmo se considera o GLP ou os gases combustíveis, de forma geral, são considerados como energéticos da transição energética. Ou seja, na verdade, em busca de uma matriz limpa, em busca de uma matriz que neutralize carbono, né? Os gases combustíveis, entre eles incluído o GLP, eles são parceiros da transição energética. É o caso Uhum. aqui no Brasil, em que nós temos ainda uma inaceitável participação da lenha na matriz energética residencial, que ocupa absurdos 26% da matriz energética residencial. Ou seja, o GLP ele é a energia de escolha, é a energia de entrada para que você faça essa migração. Então, você sair de lenha, você sair de carvão, e eu não estou falando aqui, Marcelo, por favor, Uhum. a lenha ou carvão romanceada, tá? Eu Sim, não estou sim. falando do Uhum. churrasquinho do gaúcho que está Sim. assistindo você aqui e que a gente queira acabar com isso, não é isso. Não tem ofensa nenhuma a nada disso. A gente está falando, na verdade, a cozinha feita em fogueira, né? A cozinha precária, a cozinha que gera poluição para que as pessoas que estão ali convivendo. Então, assim, o GLP ele é um grande aliado no combate à pobreza energética e ele é um substituto lógico para outros combustíveis, tanto esses mais primários, como lenha, carvão, como também, em vários aspectos, na transição energética, ele pode colaborar muito, por exemplo, com soluções na Amazônia, né? Outro dia a gente conversava no Ministério de Minas e Energia, com o pessoal de transição energética, eles têm um projeto de energias para a Amazônia. E, basicamente, o projeto de energia para a Amazônia são soluções híbridas, ou seja, energias renováveis com algum tipo de backup ou complemento de outro combustível. E eu perguntava para eles, por que vocês vão complementar com diesel se vocês Sim. têm GLP? Uhum. Ou por que vocês não vão permitir que o GLP seja uma dessas soluções, né? Sim. Eu tenho um exemplo incrível no Brasil, que é o caso de Fernando Noronha. Fernando Noronha é o nosso grande paraíso ecológico e a ilha é toda tocada a diesel. Pergunto, Por quê, por né? que ela não pode ser Sim. tocada a GLP? Uhum. Né? Basicamente, ela não pode ser nem pensada em ser tocada em GLP, porque persistem essas As restrições, restrições que sim. não tem mais lugar. É. E assim, o GLP ainda é um produto que não gera, na sua queima, não gera resíduos sólidos, não gera efluentes, não derrama e não suja nada. Queima quase em sua totalidade, 98% é queimado, né? Então, de fato, é Em um caso produto. de escape do produto, inclusive, ele não Sim. é gás de efeito estufa. Né? Exatamente. Ele é 21 vezes menos poluente do que. Menos danoso à camada de ozônio do que o gás natural, por exemplo. Exatamente. Então, assim, de fato, é um produto de transição, né, para os Na verdade, a renováveis, gente vive, assim, a gente vive um grande preconceito quando a gente fala. E eu não me incomodo absolutamente em nada quando fala gás de botijão, gás de Sim. cozinha, mas esse gás de botijão, esse gás de cozinha, ele vem com uma carga pejorativa. Ele vem, a carga de preconceito é muito grande. Sim. Tenta limitar a sua capacidade e tenta com que acaba deixando que a gente não perceba como sociedade o potencial completo do energético. Sim, um produto muito versátil. Né? Exatamente. E assim, tem muito campo ainda, inclusive, na área empresarial, né? Para crescimento nisso. Empresas que estão aí preocupadas com ESG, né? Com muitas vezes queimando BPF, queimando óleo diesel, queimando outros produtos, não é isso? Não tem dúvida nenhuma. Se você pegar nos grandes centros urbanos, né, você tem uma grande quantidade de caldeiras queimando BPF, né, queimando óleo combustível, queimando diesel, queimando outros. E proibidas de usar GLP. E são proibidos de usar GLP, né? Então, assim, são situações que não fazem sentido. Não são situações absolutamente, Marcelo, também aqui não quero colocar uma ideia de que o GLP seja a bala de prata que vai resolver os problemas energéticos da humanidade. Não. Nós somos só mais uma opção. Nós somos só mais uma opção na cesta
na cesta de soluções. Mas, assim, o revendedor que te assiste, né, assiste teu podcast, que trabalha contigo nas iniciativas da Escola do Gás, assim, poderia estar vendendo para lavanderias que utilizam caldeira, Sim. né? Então, assim, e a pegada de carbono seria muito mais baixa. Então, assim, do ponto de vista ESG, assim, empresas consultam as nossas associadas em busca de soluções de baixas emissões, e as nossas empresas vão lá e dizem, ó, eu te dou solução para esse ponto na tua empresa, eu te dou solução para essa troca térmica, para essa situação que você tem aqui, para essa selagem, para essa solda, para isso, para isso, para isso. E o cara vira e fala assim, e na caldeira, posso usar teu produto também? Eu falo, na Não caldeira pode. não. Né? Aí o cara, você fica assim, mas por que eu não posso usar na caldeira? Não, porque existe uma proibição. Sim. E é uma proibição que ela vem carregada efetivamente de preconceitos. Então, mas assim, quando você vê hoje, apesar de tudo isso, o crescimento de demanda por uso de GLP em várias atividades, principalmente, por exemplo, agronegócio. O agronegócio tem uma expansão de uso de GLP fenomenal nos últimos anos. Por quê? Porque é um energético muito maleável, muito fácil de utilizar e é um energético armazenável, né? Eu sempre digo que nós temos no GLP uma situação que eu acho curiosíssima do ponto de vista de varejo, né? A gente convive com uma embalagem e ela tem um prazo de utilização, ou seja, ela vai ser elegível à requalificação, e um produto sem prazo de vencimento. Uhum. É um dos se é um dos poucos ou o único produto no É o varejo inverso, né? o único produto no varejo que eu conheço que não tem prazo de É, validade. sim. Por quê? Porque como ele está dentro de um vaso de pressão, ele mantém as características físico-químicas independente do tempo que ele fica guardado. Ficou milhares de anos no poço, né? Não Exatamente. vai estragar porque tá no botijão. Exatamente. Então, Aham. assim, diferentemente dos energéticos que são competidores do GLP, e não Sim. conseguem fazer isso. Quem tem contato com embarcação, etc., sabe. Se você deixar lá teu barquinho Uhum. parado 3 semanas, 4 semanas sem utilizar, você vai ter que misturar uma gasolina Recantos sólidos complementar, ou ali. você vai ter que botar Uhum. um diesel complementar para você poder misturar e Sim, continuar tendo um energético que você possa utilizar. No GLP você não teria esse tipo de problema. sim. Legal, Sérgio. Sérgio, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora aqui, voltada agora para a questão do mercado. E assim, também dentro dessa linha de transição energética. Tem muitos revendedores preocupados com a questão da concorrência com air fryers, com energia elétrica, com panelas elétricas. Como é que estão as vendas de gás, por exemplo, no ano de 2020, no ano de 2024? Elas estão de fato caindo? Você tem um equilíbrio, que eu acho desconfortável, um equilíbrio nas vendas de GLP em embalagem de até 13 quilos. Eu gosto sempre de falar em embalagem de até 13 quilos para lembrar todo mundo que existem embalagens de 5, de 7, de 8, de 10 ou de 13, intercambiáveis, e elas todas entre si, né? Então, assim, em embalagem de até 13 quilos, você tem uma estabilidade. Você pode cravar que essa estabilidade ela está ligada à concorrência de eletrodomésticos destinados à cocção, não dá para cravar, mas é uma contribuição, não Uhum. tem a menor dúvida. Eu acho que assim é um desafio para nós que comercializamos GLP para o uso doméstico, é um desafio do que esses equipamentos elétricos conseguem oferecer em termos de apelo em geral, em termos de controle também, né? Ou seja, você vai lá na tua airfryer, eu não tenho simpatia por airfryer. É Uhum. engraçado que assim, eu tenho muita simpatia por micro-ondas. Aham. Eu acho o micro-ondas incrível, aquela coisa de você descongelar em 3 minutos, eu acho um negócio sensacional. Airfryer, eu sempre tive um problema que airfryer, toda vez que eu ia utilizar, a receita estava lá assim, 15 minutos, vira para o outro lado, mais 15 minutos. Eu falei assim, mas você demora meia hora esse negócio, Uhum. por que que eu tenho que usar isso aí, né? Então, tem um custo. O custo de utilização não é baixo, não é baixo, mas assim, o consumidor, de uma forma geral, ele sente comodidade. Ele sente comodidade com o equipamento que desliga sozinho, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, sim. Não esse apelo da eletricidade, a gente tem que ficar atento. Uhum. Além disso, a gente tem que o tempo todo trabalhar do ponto de vista junto aos formuladores de política pública, mostrando que a nossa situação é diferente da situação de outros países no hemisfério norte, que já querem eliminar completamente qualquer tipo de carburação dentro das casas, né? Não Uhum. querem ter Sim. queima, né? Porque alegam que seria melhor energia elétrica. No Brasil, a gente ainda tem que derrubar a lenha, né? Retirar a lenha Ah, da matriz energética. Então, assim, eu não vejo, como um recado aos revendedores, eu não vejo uma preocupação muito grande com os equipamentos elétricos, mas é um ponto de atenção
e que merece o quê? Que a gente continue fazendo esse trabalho espetacular que os revendedores fazem, de fazer a entrega no tempo que fazem do GLP, ou seja, manter na cabeça que é muito importante essa qualidade de serviço que é dada para que você continue tendo as famílias com preferência pelo uso do GLP. Legal. Excelente. E Sérgio, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. É, ainda nessa linha, né? Você acha que o GLP vai ser substituído por um outro energético? O que você pensa com relação a isso? E se isso for acontecer, quanto tempo isso deve levar? Ó, todo energético vai ser substituído em alguns dos seus papéis, né? Então, assim, a gente vem vendo na evolução do mundo, então cada tempos em tempos, de décadas em décadas, agora com muito mais aceleração do que era antes, você vai tendo a substituição por outros energéticos. Eh, o GLP não vai deixar de existir, né? É sempre importante lembrar, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem, não me lembro o número exatamente, mas assim, a participação do carvão no consumo total de energia baixou de forma absurda desde o início da Revolução Industrial até hoje. Então, a participação na matriz total de energias. Em contrapartida, nunca se consumiu com tanto carvão quanto se consome Uhum. hoje. Então, assim, é curioso, mas assim, a demanda por energia cresceu tanto que o carvão hoje se comercializa e se queima 3, 4, 5, 6 vezes mais carvão do que se queimava no fim da primeira etapa da, 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 da industrialização, né? Mas, de qualquer forma, ele perdeu participação na matriz total. Então, assim, eu imagino que o GLP ele vai desaparecer, não existe, ele vai ser deslocado de algumas funções, né? Quais funções ele vai ser deslocado primeiro? O que vai acontecer primeiro? Não tem como fazer uma aposta. Eu vejo que nós, como estamos num país subdesenvolvido, ou um país em desenvolvimento, subdesenvolvido do meu tempo, nos Uhum. 37 anos, né? Mas um país em desenvolvimento, eu vejo que a gente ainda tem algumas boas décadas em que o GLP continuará ocupando um espaço muito importante. Ao mesmo tempo, cabe a nós, quanto distribuidoras, cabe a nós, como setor de GLP junto com os revendedores, irmos criando esses novos papéis, esses novos nichos que o GLP vai tendo. Então, vai haver deslocamento? Vai haver deslocamento. Mas o energético continuará sendo oferecido e ele continuará ocupando um espaço importante. Sim. Eu vi uma vez no fórum, acho que foi um fórum mundial que teve aqui no Rio de Janeiro, né? Que a gente estava falando sobre projeções futuras e mostrava exatamente o que você acabou de falar, né? Que eles fizeram projeções de 10, 20, 30, 40, 50 anos de uso do GLP. E de fato ele ia meio que sumindo das regiões mais desenvolvidas e as regiões em desenvolvimento ainda se mantinha muito, basicamente por conta disso, né? A gente ainda tem o desafio da lenha, tem desafio de outras coisas ainda. Exatamente. E eu acho que nós temos, assim, quando a gente fala de distribuidor, quando a gente fala do revendedor, que é teu público principal, Marcelo, assim, nós somos bons de cliente, né? Nós somos bons de fazer Sim. chegar ao cliente o energético que eles precisam. Então, assim, outra coisa que vai acontecer ao longo do tempo é o aumento de oferta, ou a viabilização econômica da oferta de bio-GLP. O bio-GLP parece uma coisa assim de outro planeta. Na Uhum. verdade, ele nada mais é do que butano e propano, ou seja, o mesmo Uhum. GLP, não é etanol misturado com gasolina. É a mesma molécula, só que em vez dele vir de um poço, de um reservatório de milênios que está guardado, de uma floresta que se fossilizou e se transformou em petróleo ou em gás natural, e daí foi extraído o produto, ele é feito de lixo urbano, ele é feito de sobras, né, de sobras da agricultura, etc. Então, acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter, assim que tecnicamente já se sabe como fazer, a questão é você criar viabilidade econômica, os revendedores vão estar oferecendo para alguns clientes especificamente, os distribuidores também, um B2, B10, ou seja, um GLP que é composto com 10% de bio-GLP, com Uhum. 5% de bio-GLP. Hoje, as escalas de produção são muito baixas. Então, assim, para você colocar um bio-GLP com mescla no teu GLP total, você encareceria demais. Mas essa velocidade eu Uhum. acredito que a gente vai ter, ou seja, uma velocidade muito grande em que outras soluções de biocombustíveis vão trazer esse bio-GLP para que a gente possa oferecer um GLP com uma parcela dele sendo renovável.
Sim, eu até vi recentemente agora que a Associação Mundial tirou o P, né, do... Tirou o P, ela limpou o P, né? Assim, a gente brinca que a Associação Mundial, ela sempre foi o World LPGA, né? Aham. WLPGA, e agora ela ficou WLG, G. né? Uhum. Porque eles querem ser chamados de liquid gas, exatamente para caracterizar que a origem do GLP, que também é uma coisa curiosa, né? A gente Uhum. chama, até fiscalmente no Brasil, é muito divertido, É. porque você tem GLP e GLGN, É. né? E o GLP, porque para o público aqui em geral, para o teu público, né? Aham. O GLP ele pode vir tanto de derivado do petróleo, processo na refinaria, que você vai tirar butano e propano, como ele também pode vir dos condensados do gás natural. Isso. Então você tem GLP e GLGN, que é o GLP oriundo de gás natural. Sim. E você vai ter depois o GL, né, o gás liquefeito, que virá oriundo de biomassa. Biomassa. Então, quer dizer assim, quando a Associação Mundial toma a decisão de tirar o P, né, por mais que assim, a primeira reação minha eu achei engraçado, Sim. né? Eu falei assim, pô, que forma engraçadinha de limpar a pegada de carbono, né? Tira o P. Tira o P. Mas, na verdade, a gente já tem uma situação que é GL, Sim. gás liquefeito de petróleo, gás liquefeito de gás, Gás natural, Uhum. e gás liquefeito de biomassa. biomassa. Então, na verdade, assim, Uhum. acaba que a associação acaba ficando numa sinuca, dizendo o que eu represento? Não, eu represento esse gás liquefeito, esse Uhum. butano e propano, que pode ser armazenado a baixíssima pressão. Uhum. E é a nossa diferença principal Sim. do gás natural comprimido, né? Uhum. Que para ser armazenado precisa ser armazenado em altíssima pressão ou em baixíssima temperatura. E em pequena quantidade. E pequena. Verdade. Perfeito. Sérgio, vamos agora avançar para a questão de segurança do produto. O GLP é um produto inflamável, em certas ocasiões, determinadas situações, pode explodir, mas ele é um produto seguro? Eu considero ele extremamente seguro dentro de uma formulação grande, ou seja, ele não é seguro porque ele nasceu seguro, ele é um combustível, né? Ele é um combustível, eu brinco muito, Marcelo, que eu falo o seguinte, o GLP, a embalagem do GLP, o cilindro do GLP, o botijão de gás, é a única embalagem de combustível, né? O único vaso de pressão com combustível dentro que é usado ao lado de um fogão aceso. Uhum. Né? Então, assim, eu considero o GLP extremamente seguro, mas ele é extremamente seguro porque existe um arcabouço legal, existe todo um entorno de normas técnicas, legislações, condutas, fiscalização, etc., que garantem essa utilização segura. Né? Então, assim, a gente vê, infelizmente, a gente tem contato com acidentes e incidentes, e 99,99%, para não falar 100%, né, para não ser criticado, mas 99,99% dos acidentes ou incidentes estão ligados à má conservação ou má utilização dos equipamentos de uso. Sim. Ou do local onde os equipamentos de uso estão instalados. Né? Então, assim, eu considero o GLP extremamente seguro, mas ele não é seguro por uma questão divina. Uhum. Ele é seguro porque efetivamente você tem, especialmente no Brasil, você tem o setor público colocando os vetores econômicos, ou seja, a razão de existência, uma das razões de existência da regulação econômica é exatamente através da regulação econômica você criar os incentivos adequados para que os privados façam e entreguem um GLP de qualidade. Quando a gente pensa em Brasil e a gente pensa em 35 milhões de botijões de até 13 quilos entregues porta a porta por mês, isso é absolutamente bizarro você imaginar que 66% dos lares brasileiros têm um botijão de gás ao lado de um fogão aceso, ou próximo a um fogão aceso, sendo utilizado, e que você tem um nível de incidentes e acidentes quase que inexpressivo, né? Desprezível. Isso aí é resultado de muita regulação econômica. Isso é resultado de muito debate da sociedade em organismos como a BNT. Isso é resultado de muito bom trabalho de corpos de bombeiros estaduais. Isso é muito resultado da forma como os revendedores atuam e entregam, garantindo excluir um vasilhame que efetivamente apresente algum tipo de defeito de qualidade, né? A responsividade, a velocidade com que é feita a assistência técnica. Ou seja, existe um conjunto
de normas e de ações fiscalizadoras que tornam esse setor extremamente virtuoso no aspecto de segurança. Essas normas elas precisam estar todas elas bem encadeadinhas e elas precisam estar muito bem fiscalizadas para que esses elos dessa cadeia virtuosa não se rompam, né? Aquela velha história de que uma corrente é tão forte quanto o mais fraco dos seus elos, né? Sim, Então, assim, sim. você tem que manter isso tudo muito bem encadeado. Sim, dentro desse processo, a gente tem também, falando de segurança da embalagem, o processo de requalificação dos botijões, né? Qual a importância do processo de requalificação como um elo dessa cadeia que você acabou de comentar? É vital, absolutamente vital, né? Então, assim, você tem o processo de requalificação, ele seria necessário fosse feito da forma que ele fosse feito, né? Imaginando, você não pode dar, você tem duas opções, Marcelo. Basicamente seria uma, você estabelecer um tempo de vida para o cilindro, né? Então dizer assim, um cilindro que hoje dura 70 anos, você dizer para o cilindro, olha, meu caro cilindro, você a cada 5 anos eu vou destruí-lo, e aí você não precisa de requalificação. Uhum. Pronto, acabou, não tem problema nenhum. Então, Mas o assim, custo disso seria muito alto. você mercados. Eu Uhum. morei nos Estados Unidos e quando eu morei nos Estados Unidos, uma vez eu fui trocar meu cilindro, eu fui fazer carga no meu cilindro e o cara falou assim: não, esse cilindro não pode ser mais usado. E o cilindro tinha 3 anos de uso. Então, assim, você tira de circulação. Na verdade, E aí te deram outro, não? não, 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 que deram, não me deram, nem sorriram para mim. Na verdade, me Teve venderam que outro, comprar um eu outro. tive que comprar Aham. um outro cilindro. Então, quer dizer, o processo de requalificação, ele garante a longevidade, então, assim, até a longevidade da embalagem. Então, assim, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Quando se fala hoje em sustentabilidade, uma das coisas que você quer combater fortemente é a obsolescência das coisas, Uhum. né? Então, assim, você tem uma luta muito grande dos ecologistas hoje que falam sobre obsolescência programada, né? Quando a gente fala de celulares e outros equipamentos eletrônicos, que quase que se programa o tempo que ele dura. No caso do botijão de gás, o processo de requalificação ele é fundamental, independente de como ele seja feito. No caso nosso especificamente, aqui no Brasil, esse processo ele é absolutamente genial, porque primeiro ele é feito em massa, em grande quantidade, ou seja, com custo unitário muito baixo, e com a fixação de quem é o responsável por ele. Ou seja, você não delega ao usuário, conhecendo que o usuário ele é um leigo sobre o assunto, você não Uhum. delega a ele a decisão de fazer ou não fazer a requalificação. A requalificação é uma responsabilidade da distribuidora, que tem que garantir do início ao fim a qualidade do produto e a integridade do vaso de pressão que está nas casas. Hoje a gente fez um estudo recente no Sindigás, os botijões de gás no Brasil, eles duravam cerca de 20 anos, 22 anos, em média, até o Código de Autorregulamentação. Uhum. E hoje a gente está chegando a uma média de 70 anos, o que é absolutamente fantástico do ponto de vista de sustentabilidade. Isso é 100% baseado no processo de requalificação. E, ao fim, Marcelo, isso reduz o custo de operação para o consumidor final. Perfeito. Nós tivemos a nossa primeira entrevista do podcast, nós fizemos com o Capitão Melchiori, né? E ele trouxe informações recentes, inclusive, de acidentes com o GLP. Obviamente, ele só conseguiu trazer dos dados de São Paulo, porque é onde ele atua. E isso mostrou um número muito baixo, sendo mantido um número muito baixo de acidentes e a curva mostrando também uma redução após o ano de 90 e 96, né, que foi quando começou o processo, 96, 98 começou o processo de requalificação, né? Então, tem aí uma ligação, uma relação direta, né, entre a requalificação e a redução do número de acidentes, né? Não tem a menor dúvida que existe uma relação direta, assim, e principalmente se for. é, é, eu estou há 20 anos no Sindigás, Marcelo, e eu não tive contato até hoje. Nesses 20 anos, eu não tive, não me foi reportado um acidente ou um incidente no usuário que tivesse sido reportado que o defeito foi da embalagem. Uhum, É muito curioso, sim. assim, então, assim, a primeira questão que você tem é efetivamente o processo de requalificação e, de novo, volta a questão da regulação técnica e regulação econômica. A regulação econômica ela cria os incentivos adequados, né? Quando ela coloca para mim, diz assim, Sérgio, você é responsável por todos os cilindros Sérgio Gás que estão em circulação. Então, assim, eu não tenho como escapar
dessa situação. Então, em contrapartida, esses cilindros retornam a mim para que eu exclusivamente comercialize neles. Então, a regulação econômica ela faz uma troca comigo, e essa troca garante esses indicadores de segurança. Mas não só os indicadores de segurança, ela cria também esses indicadores que eu falei com você de sustentabilidade. Ou seja, na verdade, você aumenta a vida útil do cilindro de forma espetacular. A gente adora, como sociedade, falar que as latinhas de refrigerante de alumínio Uhum. são recicláveis. Elas são recicláveis ao fim de um gole, Sim, né? O botijão ele é reciclável ao fim de 70 anos de exato. uso. É. Então, quer dizer assim, do ponto de vista ecológico, a gente está milhões de vezes à frente, além de nós temos uma logística reversa, que é o que todo mundo busca Uhum. em todas as atividades, né? A gente tem uma logística reversa em si, ou seja, esse vai e volta de embalagem é absolutamente impressionante do ponto de vista de É. sustentabilidade. Na área de meio ambiente, a gente fala nos 3 R's, né? Um dos o R de reuso, ele vem antes do R de reciclar. Exatamente. E o nosso produto é reutilizado. A É, embalagem. é muito curioso que em vários fóruns que eu participo de debates regulatórios, as pessoas falam assim: essa questão da destroca, essa questão do retorno, É. isso é algo virtuoso. Virtuoso. Isso não é. Aí diz assim: mas tem custo. Tem custo. A Uhum. questão é saber qual é o trade-off. Exato. Ou seja, quando eu assumo esses custos de retorno da embalagem, de reuso da embalagem, quando eu assumo o custo Uhum. da destroca de embalagem, quando eu assumo o custo da requalificação de embalagem, eu tenho que fazer o cálculo do seguinte: em lugar disso, o que eu faria? A cada 5, 10, 15 anos, eu pegaria as embalagens, jogaria elas fora? Uhum. E que cálculo isso resulta para a sociedade? Qual é o benefício final? Ou seja, qual é o trade-off? A sociedade ganha ou perde? Nos Sim. nossos cálculos, indiscutivelmente, existe um ganho importantíssimo para a sociedade, e não é do ponto de vista ambiental romântico, é do ponto de vista, assim, Prático, né? do ponto de vista da venda É. da carga de gás em cada botijão. Sim, perfeito. Sérgio, o segmento de GLP, de envasamento de GLP e distribuição, ele possui barreiras de entrada? Todo segmento tem barreiras de entrada, ou seja, na verdade, assim, é quase que uma obrigação. Aham. Quase que uma obrigação do empresário buscar alguma forma de criar barreiras de entrada legais. Diferenciação, sim. Diferenciação. Então, assim, você pega, você vai fazer a escola do gás, você tem Uhum. que criar as suas questões de diferenciação, criar as condições de que você tenha vantagens competitivas e que você tenha algum tipo de barreira de entrada legal, né? Então, assim, se eu e você resolvermos hoje abrir uma cafeteria, uma das barreiras de entrada é que nós temos que comprar uma máquina de café e alugar uma loja, né? Sem ter uma loja para vender Uhum. café vai ser muito difícil, e sem uma máquina de café mais difícil ainda, e que sem capital de giro mais difícil ainda. Então, Uhum. barreira de entrada existe. No caso do nosso negócio, basicamente, que é um negócio de commodity, né? Existem barreiras de entrada que são barreiras econômicas, mas são barreiras legais. Uhum. Então, ou seja, não existem barreiras ilegais. O problema é quando você tem barreiras que sejam ilegais, barreiras que que outros não consigam transpor. Você tem, no quadro de associados Sidigás, sem citar nomes, nós temos empresas que começaram há poucos anos Uhum. e que estão aí no jogo, Sim. mas tiveram que fazer investimentos importantes. Então, assim, é um mercado de escala, né? É um mercado de escala. Eu acho que uma das coisas que a sociedade se incomoda muitas vezes quando olha para nós é assim: nossa, esse setor é muito concentrado. Esse setor é muito concentrado aqui no Japão e em Uhum. todas as partes do mundo organizado, o mercado é muito concentrado. Por Sim. que ele é muito concentrado? Porque ser concentrado gera bem-estar social. Eu Uhum. dou um exemplo sempre seguinte: imagina que se essa camisa aqui, se esse tecido dessa camisa fosse feito por pessoas em tear, Sim. né? Nós teríamos mais competidores. Uhum. E quanto custaria o metro desse tecido? É. Um preço totalmente inacessível. Então, assim, quando você cria essas empresas com grande concentração, você tem que manter sobre elas vigilância para que elas não abusem do poder econômico, Hum. mas você, na verdade, está criando e está existindo claramente a rivalidade entre essas empresas, existindo a rivalidade entre os quase 60 mil revendedores,
você está criando condições de escala para que você aumente o acesso. Então, assim, barreiras de ingresso existem. Para você ingressar nesse mercado, você precisa ter. Hoje, o jogo ficou pesado, ou seja, na verdade, eu não consigo imaginar que uma empresa consiga ingressar num mercado importante do Brasil, pega qualquer grande Uhum. praça próxima a uma refinaria e consiga ingressar sem colocar um carrossel eletrônico Sim. que só o carrossel e a instalação básica dele, a gente está falando em 30, 40, De 50 milhões. milhões de Sim. reais. Uhum. Então, assim, dizer para você, se você me pergunta, existem barreiras de ingresso? Uhum. Marcelo, quer jogar? Para você É, começar a jogar, você tem que entrar com 50 milhões de reais para você ter um carrossel sim. eficaz. Já vi empresas entrarem nesse mercado colocando um carrosselzinho pequeno e colocando uma base mega distante do polo de suprimento e mega distante do mercado consumidor. Me desculpa, não para de pé, Uhum. né? Não para de pé. Então, se você consegue encontrar um defeito logo de cara. É. Então, assim, tem barreiras, tem Aham. barreiras. Você é um mercado de escala, você vai ter que competir com empresas com grande escala. E seria, mais ou menos, muitas vezes, você pode dizer, algumas pessoas, mas eu não consigo entrar nesse negócio. Mas se nós dois também tentássemos É. fazer uma empresa de aviação, provavelmente nós não teríamos capital É. nem capacidade de contratar empréstimo Exato. para arrendar aviões, né? Uhum. Eu sempre comento eu uso esse exemplo, né, da aviação, né, porque assim, o meu principal fornecedor, como eu viajo muito, são as companhias aéreas. E a gente tem três, quase duas agora, né? Sim, E assim, quando eu vou olhar. Primeiro, assim, a gente gostaria de ter mais, né? sim. Mas quando eu olho também o balanço dessas empresas, eu olho o balanço da Gol, olho o balanço da Latam e de Azul, e o que acho que são de capital aberto, a gente vê que também eles não estão com lucro tão assim, né? E mesmo assim estão operando lá, né, nesse mercado. Essa é a questão, né? Então, na verdade, o que precisa ser observado é quantas empresas o mercado tem capacidade de ter e Sim, quanto que isso gera de bem-estar, né? Então, assim, se nós tivéssemos no Brasil, falando de companhias aéreas, 40 companhias aéreas, será que a passagem não custaria muito mais caro, é, né? Assim, a gente até, você fala assim, mas Sérgio, tendo mais competidores, você tem mais concorrência. Mas, de novo, o objetivo final é você ter mais número de concorrentes ou você ter mais bem-estar social? uhum, Então, assim, na verdade, mas de qualquer forma, você precisa de vigilância, né? Precisa de vigilância para garantir que você tem a rivalidade funcionando. sim, sim, perfeito. Tem até um ditado que fala, né, que se você quiser ficar milionário no mercado de aviação, comece bilionário, né? Exatamente, Mas exatamente. enfim, vamos adiante. Sérgio, a gente tá com. Hoje, assim, a gente tem um mercado em equilíbrio, com todos esses elos, né? Usando a analogia dos elos, os elos da cadeia, bem montados, a gente tem baixo número de acidentes, tem fiscalização sobre esses elos, tem auditorias em requalificadoras. E aí, agora a gente tem uma ideia, tem a ideia de se encher o botijão fracionado, né? Encher pequenas quantidades de gás dentro dos botijões, né? Você está por dentro desse assunto. Mas o que você pensa com relação a isso? Isso vai ajudar a população? Isso vai reduzir custos? Vai reduzir o preço do botijão de gás? Esse assunto não é um assunto de agora, tá? Esse é um Uhum. assunto que ele é requentado, ele ressurge periodicamente, né? Na verdade, eu adoro aquela frase que diz que para todo problema complexo há sempre uma solução simples, elegante e absolutamente errada, E que não funciona. né? Então, assim, basicamente, para mim é uma grande falácia, né? Uma solução falsa, uma solução errada, que ela tenta, ela olha para o ticket médio. Ela olha para o ticket médio, mas ela diz o ticket médio para que baixe o cupom de compra, né? Para Uhum. você baixar o cupom de compra, para que a população possa comprar uma menor quantidade. Mas, na verdade, ela está de olho mesmo na possibilidade de permitir que mais gente esteja invasando em situações as mais diversas possíveis. Então, assim, não tem como, Marcelo, assim, volta à história do carrossel eletrônico de 50 milhões de reais para você instalar. Na verdade, assim, é escala, é escala, é escala, é escala, é escala. Então, você imaginar que alguns distribuidores ou mesmo revendedores vão conseguir ficar no bairro, né, em locais do bairro, esperando que o consumidor venha para dar uma chupetinha de gás
né, para comprar 3 quilos, 10 quilos, 5 quilos, 7 quilos, etc. E você considerar que isso é mais eficaz do que o sistema todo logístico construído hoje, com esses super carrosséis e com a revenda super qualificada para fazer essa entrega porta a porta, é ridículo. Porque, na verdade, o consumidor vai ter que sair com esse botijão. Ele vai ter que sair com esse botijão, ele vai ter que levar lá. E você, que decidiu fazer o enchimento fracionado, você vai ter que deixar um funcionário 8, 10, 12 horas por dia sentado, esperando o momento que o consumidor aparece lá para comprar uma fração do botijão. Uhum. Então, assim, na verdade, eu olho para essa situação assim, eu fico. Gente, é injeção de ineficiência na veia. Uhum. Né? E nós já fizemos vários estudos econômicos que comprovam o quê? Que você vai ter um GLP muito mais caro. A começar pela logística. Você imagina, e não importa se é você, revendedor, se sou eu, distribuidor, que estou levando até a casa do consumidor. Eu estou levando uma embalagem cheia. Quando você parte do princípio que aquela embalagem vai ter que voltar parcialmente e voltar de novo, e não importa se é o, se é o revendedor ou se é o consumidor, Uhum. você está inserindo mais ineficiência. O sonho dos nossos revendedores seria, a cada vez que um cliente pedisse, ele tivesse na mesma rua mais 10 Uhum. para entregar, Sim. né? Então você teria um ganho logístico enorme. Agora você imagina, você transformar isso. Essa, para mim, é a grande busca que a gente deveria ter usando tecnologia para poder chegar a isso, ou seja, você melhorar essa logística. Quando você fala na venda fracionada, você está pensando em um consumidor, a cada vez que ele precisar um tanto de gás, ele fazer esse percurso logístico. O Sim. que, o que para mim, do ponto de vista econômico, não para de pé, além de confrontar com uma série de outras questões de segurança. Adianta você, assim, Marcelo, eu vejo com muita preocupação essa solução simples, né, e para mim totalmente errada, porque ela vai trazer para esse setor vícios de qualidade, quantidade que nós nunca experimentamos. Hum. Nós nunca experimentamos. Então, assim, não acredito que essa solução vai ser implementada. Certo. E você comentou também que tem os aspectos de segurança, né? Então, assim, o que você elegeria assim, como o ponto principal, fundamental, de segurança que impede o enchimento fracionado, por exemplo? Ó, de cara é o seguinte, quando a gente vai quebrar o ciclo de requalificação sob responsabilidade da distribuidora. Então, assim, vai lá o Marcelo, consumidor, vai chegar lá no posto de gasolina, né? Falando português, claro, que vai chegar no posto de gasolina, onde Uhum. vai ter um pontinho de enchimento, e o cara vai falar assim: ó, esse teu botijão tá precisando de requalificação. Não, enche só dessa vez aqui, que depois na próxima eu já não. Eu dou um jeito, E né? você conhece o Brasil, Sim. isso vai acontecer. Então, quer dizer assim, você vai quebrar a sequência da requalificação sob responsabilidade das empresas. Isso significa que se acontecer um incidente com um botijão Sérgio Gás, e alguém me chamar e falar assim: ó, não sou mais responsável por Uhum. eles. Eu não sei quando volta para mim, quando não volta para mim, como é que eu posso ter verificado? Começa a quebrar os elos da cadeia, né? Começa a quebrar aqueles elos da corrente, e quando você vai quebrando os elos da corrente, a corrente é tão forte quanto mais fracos os seus elos. A segunda questão, que é básica, é que nenhum dos 125 milhões, 128 milhões de botijões em circulação no Brasil foram feitos para recarga fora de área industrial. Eles não têm capacidade, eles não estão equipados com válvula de sobreenchimento. Então, assim, você vai levar para a rua, você vai levar para os bairros, você vai levar para as comunidades a fase mais perigosa, de toda a comercialização de GLP, Sim. que é o envasamento. Então, assim, efetivamente você precisaria introduzir no mercado cilindros 2 ou 3 vezes o custo do cilindro atual. Uhum. Vamos ver só, você vai ter que introduzir, em busca de uma solução social, você vai Sim. duplicar o custo logístico, você vai quadruplicar a eficiência industrial e você vai duplicar o preço da embalagem, o Uhum. custo da embalagem, por uma solução social. Não É. entendi. A gente sempre tem que perguntar assim, quem é que está interessado nessa solução, Aham. né? Quem é que está interessado nessa solução? E gracioso, Marcelo, porque eu conheço a Agência Nacional do Petróleo, já ofereceu a alguns agentes que se apresentaram com essa solução, dizendo: ó, faça um sandbox regulatório, ou seja, cria aqui uma área numa cidade X e oferece. E o projeto nunca saiu do lugar, Uhum. né?
Por quê? Porque economicamente ele não para de Não é pé. viável. Ele não Uhum. para de pé. É isso mesmo. Dentro desse processo de enchimento fracionado, existe, assim, o que eu vejo é que a intenção principal do governo, da agência, é reduzir o ticket médio, né? Existe alternativa para reduzir ticket médio sem mexer nesses elos da cadeia? Não tem dúvida. Não tem dúvida que existe. Você tem empresas que começaram na Amazônia, você Uhum. conhece bastante bem, mas existe em outras partes do Brasil oferta de botijões. Eu falei aqui, botijões de até 13 quilos. Você gosta Aham. de falar sempre de botijões de até 13 quilos. A botijão de até 13 quilos, que eles são intercambiáveis. Então você tem de 5, de 7, de 8, não é o P2, né? Não é aquele de pipoqueiro, mas tem de 5, de 7, de 8, de 10, de 13, e que eles são intercambiáveis. Qual é a ideia básica dessa intercambiabilidade? Que não está em norma, Uhum. é simplesmente pactuado pelo Mercado, né? setor e Sim. mercado. Uhum. Então, assim, é o seguinte, quando você faz pesquisa de mercado, o consumidor de GLP, ele quer o botijão maior que ele possa comprar. Então, ele quer o Uhum. botijão de 13 quilos, ele não quer o botijão menor. Uhum. Mas, às vezes, pode não caber no bolso dele naquela compra. Então, o que ele faz? Ele compra um menor. Mas o que ele faz? Ele pega aquele de 13 e o revendedor é obrigado a receber. É obrigado a receber a embalagem de 13 e vender uma carga de 5 com uma embalagem de 5, Uhum. né? Mas uma embalagem lacrada, pré-medida, que não tem fraude em quantidade, Uhum. né? Então, ele recebe aquele de 5. Quando ele, na próxima vez, ele consegue ter dinheiro para comprar o de 8, ele compra o de 8 e, novamente, você tem essa portabilidade. Não só a portabilidade entre tamanhos de embalagem, como ele tem a portabilidade entre marca. Ou seja, o consumidor, ele consegue eleger a cada compra de carga de gás qual o tamanho de embalagem que ele pode comprar e qual é a marca que ele quer comprar. Então, assim, você já tem essa solução, ela já existe, ela tem um alcance relativamente pequeno. Por quê? Porque o consumidor ele prefere o botijão de 13 quilos. É muito Uhum. engraçado, nas pesquisas que nós já tivemos a oportunidade de fazer com o consumidor ele tem vários laços de afetividade com o GLP, com as relações de compra com o GLP, com a Uhum. relação de uso com o GLP. Tem duas coisas que o consumidor ele não gosta com o GLP e ele declara que não gostar. Uma delas é que o GLP acaba. Acaba, exato. E a segunda é trocar. É. Todas as duas estão relacionadas à quantidade de GLP. Então, Uhum. assim, o consumidor, a princípio, ele quer sempre comprar uma maior quantidade. A outra solução que eu vejo que é formidável, se você se preocupa com essa questão, vou transportar mais aço em embalagens menores para transportar menos gás e etc. Proporcionalmente, é lógico, embalagens menores é mais aço por quilo, Uhum. né? De carga de gás. Agora, na verdade, você tem a outra solução que você tem é a utilização de crédito, ou seja, você facilitar o pagamento. Então, você, em vez de fracionar a carga, você parcela o pagamento. Você Uhum. pega desses nossos 58 mil revendedores que tem aí Brasil afora, a esmagadora maioria já oferece essa modalidade. E eu considero que essa modalidade, combinada com as embalagens de até 13 quilos Uhum. portáteis entre si, são duas soluções que enfrentam claramente a questão de ticket médio e acredito que a gente vai avançar muito. A gente vai avançar muito, principalmente com a questão hoje, com a possibilidade de se fazer Pix programado, você ter a questão do avanço do cartão de crédito através Sim. dessa quantidade de bancos alternativos que Uhum. existe. Eu acho que esse conjunto de soluções vai trazer esse enfrentamento da questão do cupom possível que a família Sim. compre. E ainda tem um outro ponto que não complica financeiramente o consumidor, né? Porque o botijão, na média, ele dura 60 dias, né? Exatamente, Então, exato. se você faz um parcelamento de 60 dias, a média, né? Mas tem alguns que duram 3, tem outros que duram 4, dependendo do número de pessoas que tem na residência. Então, se você faz um parcelamento, a pessoa não se complica, né? E Exatamente. consegue mensalizar o preço do gás, né? Consegue encaixar aquilo dentro do seu fluxo de orçamento. Então, assim, eu acredito muito, eu gosto muito da solução da embalagem, das embalagens Alternativa. menores, Uhum. diferenciadas, desde que elas sejam portáveis. Eu me lembro que a primeira vez que lançaram as embalagens menores, né, eu falei assim, mas isso não vai funcionar. Mas aí me falaram, não, mas elas são portáveis entre si, né? Essa portabilidade entre elas, eu falei assim, não, agora funciona, porque na verdade a cada compra de carga de gás eu decido o que comprar. Como eu acho também que a solução, acredito efetivamente que a solução de parcelamento na compra é uma solução que também vai dar esse conforto de você
mensualizar o teu consumo e você conseguir fazer essa melhor administração. Legal. É, agora, a gente falou bastante agora sobre o consumidor final, né? E o meio da cadeia, do formato que está hoje. Que assim, o nosso público, na maioria das vezes, É na maioria revendedor. dele é revendedor. Teria algum benefício com relação, se eventualmente tivesse uma liberação de venda fracionada? O que você pensa com relação a isso? Na minha visão, eu me divirto até muito para falar isso, assim. Eu vejo que boa parte dos que motivam esse debate vivem dentro da revenda, né? Então, a parcela da revenda é incomodada com relações difíceis com seu provedor. Todos nós temos relações Temos. difíceis Uhum. com o provedor, né? Então, é difícil você se imaginar numa cadeia de distribuição e você está sempre aquele cara que é o teu fornecedor e você fica imaginando como é que eu posso viver sem ele, né? Como é que eu posso fazer essa curva e viver sem o meu fornecedor, porque a relação é sempre tensa, né? Quando você pega as franquias e franqueados, você tem Uhum. sempre uma relação tensa, minimamente, que você está sempre medindo, será que eu não, se eu conseguir, será que eu não consigo mais, né? Então, quer dizer, você tem que testar, testar as relações o máximo possível. Eu considero que a venda fracionada ou a venda OM, né, o enchimento de botijões de outras marcas, é o maior tiro no pé que a revenda pode dar. É o maior tiro no pé que a revenda pode dar. Primeiro deles, um que eu já citei, que é a questão trazer para esse mercado vícios de quantidade e qualidade que a gente nem conhece. A gente nem Sim. conhece. A gente vende um produto lacradinho, pré-medido. Isso aí, para as relações de consumo, é uma coisa de outro planeta. Uhum. Né? A confiabilidade que isso traz. Você entrega lá, você é revendedor em qualquer parte do Brasil, você entrega uma embalagem que ela está lá, você tem a garantia do que você está entregando, você tem, ela chega sem vício de qualidade, sem vício de quantidade. Então, assim, isso é absolutamente incrível e gera esse nível de satisfação que existe do nosso consumidor. A outra questão, quando eu vejo parte da revenda motivar a ideia do fracionado, é, a revenda já pensou em aonde vai estar esse fracionado, né? E a revenda já pensou que ela, na verdade, ela vai trocar de distribuidor, então ela, na verdade, ela vai sair desse distribuidor formal de escala para um outro distribuidor, porque na verdade não vai ser toda a revenda que vai fazer esse investimento fracionado, né, por questões técnicas, etc., ou por capacidade de investimento para fazer, e ela vai acabar comprando de um outro, e ela vai confiar no lacre, ela vai confiar no rótulo. Uhum. E do ponto de vista do Estado, o Estado vai ter capacidade de fiscalizar todas as operações, né? Então, assim, além da ineficiência para o consumidor. Então, assim, mas principalmente eu vejo assim, a revenda, quando eu vejo parte da revenda defender o fracionado, eu, eu, eu sempre digo, ó, cuidado com o que vocês estão falando, porque além de vocês introduzirem uma dose forte de ineficácia nesse setor, vocês estão trazendo novos competidores que e quase que vão ser obrigados a trabalhar num nível para poder competir com essas, volta aos carrosséis de 50 Sim. milhões, né, para competir com a escala das grandes, vão ter que fazer Postos de negócio. gasolina, naturalmente, né? Não, Já eu não tenho, estão prontos para isso, né? não tenho a menor dúvida, Aham. né? Não tem a menor dúvida. Então, assim, olho, né? Presta atenção, pensa claramente o que você está fazendo e quem é que você está trazendo para concorrer com você, né? Então, assim, eu não vejo nenhuma motivação do ponto de vista da revenda de verdade, fazendo conta, eu não vejo. Vejo que parte da revenda se sente incomodada com as tensões Sim. que existem naturais em um franqueador franqueado, e isso aí você tem que trabalhar essas questões, Administrar, né? administrar. Assim, eu concordo com o que você falou aqui, e tem outro problema muito maior aqui ainda que a revenda já enfrenta hoje, que é porque eles chamam do clandestino móvel, que é o cara que Pô, tem a motozinha, a motinha dele, passa numa revenda, compra e sai para entregar no consumidor final, né? Isso é comum em vários locais do Brasil. eu É, imagino uma outra com coisa, enchimento Marcelo. Eu fracionado. imagino até, Marcelo, o seguinte, que uma das coisas que a gente conhecendo o suco de Brasil, né? A gente tem que Uhum. falar de Brasil, Sim, sim. né? A gente não pode falar em Colorado nos Estados Unidos, a Aham. gente não pode falar em Connecticut e outras coisas, né? Canadá, né? Assim, suco de Brasil. Suco de Brasil, eu imagino que dia seguinte estiver fracionado, vai ter uma Kombi igual de pamonha,
passando óleo, gás de 2, óleo, gás de 3, óleo, gás de 4, tem gás de 2, de Sim. 2, de 4, tudo marcado com Marcado, com quilo, giz. com giz do É. lado de fora. Então, assim, se o revendedor quer trabalhar Aham. nesse mercado... E pior, né? Pode ainda lesar o consumidor, dizendo que tem 13. Não, com certeza, o que está escrito com giz com 2, sabe lá o que tem, Sabe o que lá está o que com tem. 4, sabe lá o que tem, o que está Uhum. com 7, sabe lá o que tem. É. Porque lembrando, né, suco de Brasil de novo, a maioria dos consumidores que tem a necessidade de comprar embalagens e que tem problema com o cupom, que tem um problema do ticket médio mais baixo, eles não têm mobilidade para ir no lugar. Então eles vão ter que esperar a Kombi da pamonha Uhum. para chegar lá oferecendo Sim. o gás, aspas, pré-medido. Uhum. Né? E você imagina a possibilidade desse pré-medido estar correto sem Correto. lacre? Então, Difícil, né? muito difícil. Sérgio, agora um tema também correlato a esse de enchimento fracionado, que você tem falado bastante também, que você já também tocou no ponto, é o enchimento de se permitir enchimento de outras marcas, né? Hoje a gente tem botijões da marca de distribuidora A, que é ativo dela, e tem as marcas que são da marca dela que estão no mercado, que não são propriedade, mas tem a responsabilidade disso, né? Essa liberação porque assim, muitas vezes o revendedor diz, não, a botijão é meu, eu comprei esse botijão, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a questão da marca estampada no botijão, o que isso influencia no mercado? A marca estampada em botijão é muito engraçado, a gente tem que desmistificar uma questão de dizer quem é a propriedade do botijão. Né? O que se discute é quem tem a responsabilidade sobre o botijão. Então, assim, eu gosto muito, tem um jurista que uma vez, eu sou engenheiro civil, como você apresentou, mas um jurista que ele falou o seguinte, que a propriedade do botijão é uma propriedade com direitos limitados. Ela é uma propriedade com direitos limitados porque existe uma função social. Existe uma função social, não é empresarial. Existe uma função social do Marcelo Gás voltar para o Marcelo Gás. Ou seja, é para você manter a integridade e você manter a responsabilidade sobre aquele cilindro por toda a sua vida e obrigar a que o Marcelo seja o repositor de novos cilindros Marcelo Gás. Tá? Todo mundo quer usar o cilindro Marcelo Gás, mas ninguém quer investir e colocar cilindros novos no mercado. Então, assim, e esse jurista ele fazia uma comparação que eu acho muito feliz. Ele comparava a questão da propriedade do botijão com a questão quando você tem um terreno, né? Quando você tem um terreno que eu só consigo da estrada chegar na minha fazenda passando pelo seu terreno. Né? Então, aquele terreno, aquela passagem que existe da estrada até a minha fazenda, continua sendo seu. Aquele terreno é totalmente seu. Tá? Mas a tua propriedade tem direitos limitados, porque eu preciso trafegar por ele até a minha fazenda. Isso se chama servidão. Então, assim, você tem isso, a figura jurídica já existe, ou seja, na verdade, você tem uma questão que o que se precisa calcular é se existe malefício ou benefício à sociedade você criar essa restrição. Então, assim, o botijão que está na minha casa é sim minha propriedade. Eu posso fazer o que eu quiser com ele? Não. Não. Eu posso até não devolver ele ao sistema. Uhum. Ele é meu, eu posso não devolver ele ao sistema. Ah, mas então eu posso colocar gás dentro dele e comercializar? Não. Por que eu não posso colocar gás dentro dele e comercializar? Porque eu quebro o ciclo de garantia da integridade do cilindro. Então, é assim de simples, não tem uma discussão, as pessoas se distraem falando, é minha propriedade, é sua propriedade. Uhum. Não, a questão não é, você tem posse daquele cilindro, aquele cilindro é da sua posse. Existe um mercado de venda de cilindros, algumas revendas decidem comprar cilindros, vender cilindros, etc. E todo mundo tem direito de fazer isso. Agora, existe um interesse social que supera o direito de propriedade e que se assemelha, de alguma forma, a essa questão da servidão. Então, assim, na tua fazenda, Marcelo, o terreno que você não pode plantar sobre o terreno que é
a minha estrada de acesso que é a estrada de acesso à minha fazenda. Por que Uhum. razão? Porque tem uma função social. Se Social. você plantar ali, se você plantar soja naquele caminho, eu não consigo chegar à minha fazenda. Aí você diz, então Sérgio, você me expropriou. Não te expropriei, ele é seu. Uhum. Mas os seus direitos estão Direito limitado. limitados. Então, Uhum. assim, o direito de propriedade do botijão é um direito, uma propriedade com direito limitado. Essa é a questão. O que cabe, na verdade, é você fazer os cálculos efetivos, sempre fazer a verificação permanente, se o balanço de benefício e malefício dessa regra favorece a sociedade. Nos nossos cálculos, a gente chega com grande facilidade, e novamente a questão que envolve muito isso é a longevidade e a reposição de cilindros no sistema. Isso para não fazer a conta, não forçar uma curva do ponto de vista de um cálculo da melhoria de segurança. Uhum. Agora, e também não coloco nas contas que o Sindigás faz, a gente não coloca na equação a economia que existe para o Estado para fiscalizar isso. Você Sim. imagina se o Estado tivesse que fiscalizar botijão de qualquer marca, que ele encontrasse um botijão com qualquer tipo de irregularidade, a quem punia? Uhum. Né? Então, volta de novo, a regulação econômica ela tem esse papel de você criar os incentivos e, ao mesmo tempo que você cria os incentivos, você criar condições de vigilância. A Uhum. marca estampada em alto relevo no corpo do botijão é muito importante, Marcelo. Ela é a única marcação irremovível. Né? A gente fala, quando fala em marca, as pessoas correlacionam com brand. A gente não Uhum. está falando de Sim. brand, não está falando É. de uma marca, não no conceito Do marketing, de sim. marketing, né? Uhum. A gente está falando marca no conceito de forjado, Uhum. de Indelével, né? irremovível. É. Uhum. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, não, coloca um lacre a cada enchimento. Eu falo, mas a cada enchimento, então ele é removível. Sim. A pessoa não é removível. Então, quando voltar de novo, o que eu faço? Jogo fora o botijão? Ah, Uhum. não, você retira. Eu falo, você retira, então é removível. Removível. Então, Sim. quer dizer assim, essa marcação ela é muito importante e na nossa visão, principalmente, essa questão de propriedade. Existe sim a propriedade do cilindro. Na minha casa, o cilindro que está na minha casa é de minha propriedade, está sob minha posse, mas eu tenho sobre ele direitos limitados. Uhum. Então, assim, eu posso fazer o que quiser com ele, desde que seja usar o gás Uhum. que está contido nele. Ponto. Ponto. Uhum. Outra finalidade, eu não posso transformar ele em banquinho. Sim. Eu não posso nem sucateá-lo, porque o sistema de sucateamento ele está controlado pelo sistema fechado, Uhum. de forma a garantir que no fim da vida útil de um cilindro ele seja efetivamente destruído. Isso não é um capricho, Uhum. isso não é uma bobagem. Isso aí é efetivamente a garantia de que alguém não vai pegar um botijão que foi desqualificado e voltar a utilizar e levar risco para sua casa. Sim. Perfeito. Sérgio, e assim, como é que funciona isso em outros países? Tem países que enchem todas as marcas? Isso funciona em outros países? Como é que é isso? Não tem países que enchem todas as marcas. Assim, na verdade, você tem um país, vou pegar um país característico, você tem o México, você tem um país que é um parque sem marca. Uhum. Tá? É um parque sem marca, o principal volume de mercado migrou para granel pequeno, tá? Então, assim, para os revendedores, que são Uhum. o principal para Sim. saber, né? Porque, na verdade, as pessoas não têm confiança nos cilindros circulantes. E se você olhar, Marcelo, pessoalmente, não sei se você teve a oportunidade de estar lá visitando Uhum. as plantas no México, assim, é um cilindro difícil Qualidade, né? difícil Muito você ruim. conviver com Uhum. ele, né? Então, assim, e a outra questão que você vê é que a vida útil dele é muito baixa, né? Então, assim, com 15, 16 anos, aquilo vai para o lixo, porque ninguém cuida dele, ninguém trata dele, ninguém dá manutenção, ninguém dá requalificação. Por que eu vou investir num cilindro que vai voltar para o mercado? É como se eu trocasse o amortecedor do meu carro hoje para você usar ele amanhã. Não faz sentido, né? Uhum. Então, só faz sentido eu trocar o amortecedor do carro que eu vou usar Sim. amanhã, né? Sim. Então, senão então, assim, no México você tem essa situação de cilindros, existe uma vontade do setor mexicano de trazer para algo mais próximo ao modelo brasileiro. Na África, você tem alguns países que eles estão loucos para fazer um sistema de marca também, porque, na verdade, eles não conseguem atingir nem 4% da população nos seus países com GLP, porque, na verdade, os privados não investem.
né? Então, quer dizer, você fica com um mercado mínimo, uma situação de um mercado muito pequeno, porque, na verdade, você não tem prêmio para a garantia de que o investidor que colocar cilindros e colocar a obrigação dele em garantir a qualidade do cilindro, ele continue sistematicamente investindo. A maioria, assim, quando eu respondi não, foi muito mais assim, na América Latina você não tem, na América Latina, aqui na América do Sul, você não tem nenhum país que você tenha uma situação de botijões de outra marca. Certo. De botijões de outra marca. Nessa questão também de outros países, tem países que enchem de forma fracionada? E como é que isso funciona nesses outros países? Eu vou dizer assim, no modelo que eu vejo que está na cabeça das pessoas aqui no Brasil em discussão, o único país que eu conheço que tem enchimento fracionado é o Paraguai. Tá? Porque até mesmo as pessoas citam Canadá, Estados Unidos, eu desconheço. Tá? Eu desconheço. Eu conheço no Canadá, Estados Unidos, você ter o enchimento total. E o consumidor vai lá encher num warehouse daqueles lá, numa loja de ferramentas. Sim. Ele vai lá, que é muito curioso. Eu morei em Stamford, no Connecticut, e andava 30 quilômetros de carro, eu ia até um warehouse para encher um botijão de 4 quilos. Você imagina a economicidade, coisa maluca, né? Assim, encher um botijão de 4 quilos. Mas se eu chegasse lá e dissesse, põe só 2 quilinhos, o cara não vai nem entender o que eu estou falando, porque na verdade não paga a operação dele de ele andar 20 metros para trás no terreno dele, para ele encher colocar 2 quilinhos de gás. O único país que eu conheço que tem sistematicamente a questão do enchimento fracionado é o Paraguai. Eles têm um cilindro preparado para o enchimento, sempre nos postos de gasolina, como você falou, né? O enchimento nos postos de gasolina, um conjunto de válvulas para sobreenchimento, e eles têm uma rosca que a bomba de enchimento só enrosca naquela rosca. Só que é lógico que ele tem um adaptador. Tem um adaptador para encher o botijão brasileiro ainda na fronteira. O botijão brasileiro à vontade. Então, assim, na verdade, é um pouco daquela história do finge que eu vi, que finge que você não viu, e vai-se embora, né? Então, quer dizer assim, eu não acredito que a gente, no Brasil, com todo respeito aos amigos paraguaios, a gente pretenda copiar normas técnicas do Paraguai. E assim, a experiência que a gente vê de verdade é essa. Ou seja, na verdade, quando você cria um cilindro específico para enchimento na rua, né? Ou seja, próximo às áreas residenciais, próximo às áreas de comércio e não nas áreas industriais, e você cria uma rosca específica para isso, e no dia seguinte você entra no Mercado Livre, ou seja, ou na Shopee, e está lá vendendo o adaptador para você encher qualquer botijão naquela mesma situação. Então, assim, a facilidade de proliferação dessa informalidade é muito grande e tremendamente indesejável. Sérgio, a gente vai caminhar agora para o final do nosso papo aqui, que foi muito bom, né? Acho que foi muito legal. Mas nesse final aqui, eu queria colocar algumas palavras, umas pequenas frases, e eu queria que você respondesse de uma forma bem concisa, assim, com poucas palavras também. Né? Vou tentar, não sou bom nisso, mas vou verdade, tentar. Vamos lá. GLP é? Vida, energia. Boa. Enchimento fracionado de GLP. Um erro. Enchimento de outras marcas de GLP. Não entender para que existe a marca. Perfeito. Sérgio, queria agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, tirar esse tempo aqui para falar com a gente no podcast, falar com os revendedores que é a nossa audiência, a maior parte da nossa audiência são revendedores de gás, e passar para você aqui das palavras finais. Marcelo, agradeço muito a oportunidade, sou um admirador, você sabe disso, desde que você começou com a Escola do Gás. Sou um admirador dos revendedores, eles sabem disso, que eu sou um grande admirador do trabalho que os revendedores fazem, sou um grande defensor da pauta dos revendedores, apesar de representar as empresas. Mas te parabenizar pela iniciativa do podcast do Gás. Obrigado. Já assisti os 2 primeiros capítulos, fiquei muito interessado. Eu tenho certeza que você vai trazer muito mais energia aí pra gente nos próximos assuntos, temas e abordagens. Parabéns. Legal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado também pela sua audiência, né? Sem vocês aqui, a gente não estaria aqui. Muito obrigado pela audiência e aguardo vocês para a próxima. Até lá. Tchau, tchau.